Meu nome é Adrien. Tenho 27 anos. E se você me tivesse perguntado há um ano, eu teria dito que minha família não era perfeita, mas ao menos era confiável. Sabe, aquele tipo de família que pode discutir nas festas de fim de ano ou cochichar pequenas críticas pelas suas costas, mas que, quando algo realmente sério acontece, aparece. Eu acreditava nisso até a noite em que fui levado às pressas para uma cirurgia e percebi o quanto estava enganado. Tudo começou numa terça-feira comum. Eu vinha me sentindo mal há algum tempo, com dores no estômago que eu ignorava, achando que eram apenas estresse ou talvez alguma comida estragada. Eu trabalhava longas horas, nem sempre dormia direito, e achava que meu corpo só estava me lembrando de que eu não era invencível. Naquela noite, porém, a dor veio como um caminhão. Me curvou na pequena cozinha do meu apartamento, tão intensa que eu nem conseguia ficar em pé. Liguei para uma ambulância, tomado por um pânico como nunca senti antes, segurando meu estômago e tentando lembrar de respirar. A última coisa que pensei antes de ser colocado na maca foi: pelo menos a mamãe e o papai vão vir. Pelo menos eu não vou ficar sozinho. A cirurgia não é opcional. Os médicos explicaram algo sobre uma obstrução e sangramento interno, palavras que se misturavam no efeito da morfina. Eu estava apavorado, mas me apegava à ideia de que minha família estaria me esperando quando eu acordasse. Meus pais, minha irmã, talvez até um primo ou dois, todos largariam tudo. Quer dizer, quem não faria isso, certo? Quando seu filho, sua irmã, seu sangue é levado às pressas para a cirurgia, você vai. Exceto que eles não foram. Quando acordei horas depois na sala de recuperação, grogue com a boca seca, a primeira coisa que alcancei foi meu celular. Nenhuma chamada perdida antes da cirurgia. Nenhuma mensagem perguntando se eu estava bem. Meu peito se apertou, não pelos pontos, mas por aquela percepção pesada e dolorosa. Rolei a tela de novo, meio convencido de que estava drogado demais para ver direito. Nada. Apenas silêncio. Só na manhã seguinte o dilúvio começou. Meu celular não parava de vibrar. 89 chamadas perdidas, na maioria da minha mãe, e uma longa mensagem que dizia simplesmente: precisamos conversar urgentemente. Urgentemente, como se ela tivesse passado a noite toda roendo as unhas, preocupadíssima. Mas onde ela estava quando eu estava naquela mesa de cirurgia? Onde estava todo mundo? Fui montando o quebra-cabeça lentamente pelas redes sociais. Enquanto eu estava sob anestesia, toda a minha família, pais, irmã, tios, tias, até meus avós estava na festa de aniversário do meu primo Damien. Havia fotos deles rindo ao redor de um bolo, com bebidas na mão, balões por toda parte. Meu pai com o braço em volta do Damian e de outro primo, erguendo um copo como se fosse o homem mais orgulhoso do mundo. Minha mãe até comentou uma das fotos: família em primeiro lugar. Sempre. Família em primeiro lugar. As palavras me atingiram como água gelada. Lembro de estar deitado na cama do hospital, os pontos repuxando a cada movimento, olhando para aquelas fotos. Meu celular apitou suavemente ao meu lado. Eu não estava chorando. Não exatamente. Era algo pior, um tipo de entorpecimento que se alojava no meu peito como uma porta se fechando. Eles nem tinham checado como eu estava até depois da festa acabar. E mesmo então, não era a preocupação que preenchia suas mensagens. Era culpa mal disfarçada de urgência. A enfermeira entrou por volta do meio-dia com um pequeno sorriso, perguntando se alguém viria me ver. Abri a boca, mas nenhuma palavra saiu. Minha família não havia aparecido, nenhum só. Ela me lançou um olhar gentil, como se entendesse mais do que eu dizia, e me tranquilizou, dizendo que algumas pessoas simplesmente não sabem lidar com emergências. Mas eu sabia a verdade: eles não vieram porque escolheram não vir. Decidiram que o aniversário do Damien era mais importante do que eu estar sendo operado. Foi a primeira vez que me permiti revisitar todas aquelas pequenas coisas que eu havia ignorado por anos. A vez em que meus pais me deixaram sozinho depois do baile de formatura porque minha irmã queria ir a uma festa. A maneira como minhas conquistas me formar, conseguir meu primeiro emprego sempre eram ofuscadas pelos intermináveis feitos do Damian. Como minha mãe uma vez me disse, sem rodeios: você nunca vai brilhar como ele, mas tudo bem. Você não precisa. Eu engoli aquilo, dizendo a mim mesmo que estava exagerando, que só precisava endurecer. Mas agora, deitado naquela cama de hospital,
Não podia mais ignorar a verdade, eu nunca fui prioridade para eles. Nunca fui. E ainda assim, aquela enxurrada de chamadas perdidas e mensagens continuava chegando. Quando finalmente tive forças para me sentar, meu celular estava cheio de pequenos e desesperados pedidos. Por favor, nos ligue de volta, Adrien. Família não funciona assim. Não seja dramático. Nós te amamos. A audácia deles me fez tremer. Eles não vieram quando importava. Nem sequer enviaram flores. Mas agora queriam falar urgentemente, como se eu lhes devesse algo. Foi nesse momento que a raiva começou a crescer, quente e constante, por baixo do entorpecimento. Eu não sabia ainda, mas essa raiva me carregaria pelas semanas que se seguiriam. Ela se afiaria em algo mais frio, mais deliberado. Porque se eles achavam que poderiam me abandonar no meu momento mais vulnerável e depois varrer tudo para debaixo do tapete com algumas mensagens frenéticas, estavam muito enganados. E o mais engraçado é que eles não tinham a menor ideia do que estava por vir. Nos primeiros dias, não respondi a nenhuma mensagem. Fiquei naquela sala de hospital estéril, comendo sopa sem gosto e gelatina, rolando pelas atualizações das redes sociais deles. Enquanto eu me esforçava para caminhar até o banheiro sem me contorcer de dor, com pontos atravessando meu abdômen, meus pais postavam fotos da melhor noite em família com Damian e seus amigos. Minha irmã até escreveu uma legenda em uma das fotos: sempre estamos lá uns para os outros. Isso é o que significa família. Quase derrubei o celular ao ler aquilo. Estar lá um para o outro. Eu estava na cama do hospital, costurado como um brinquedo quebrado, e aparentemente eu não contava. O hospital me liberou uma semana depois. Ninguém veio me buscar. A enfermeira me levou até a saída, onde eu entrei desajeitadamente em um Uber, segurando minha bolsa para não puxar os pontos. Ao sairmos do hospital, pensei se talvez encontraria flores na bancada do apartamento ou comida deixada na geladeira. Mas não havia nada. Nenhum bilhete, nenhum gesto, apenas o mesmo silêncio que me acompanhou a semana inteira. 2 dias depois de chegar em casa, minha mãe finalmente apareceu sem avisar. Ouvi a chave girando na fechadura. Ela ainda tinha uma cópia da chave desde quando me mudei anos atrás. A porta se abriu e lá estava ela, segurando uma sacola de frutas como se aquilo apagasse tudo. Olhou-me de cima a baixo, os olhos fixando a linha de cicatrização sob minha camisa. Adrien, disse ela, suspirando de um jeito que soava mais como incômodo do que preocupação. Você deveria ter nos contado o quão sério era. Achamos que era algo menor. Você sabe como todos nós nos sentimos culpados? Eu a encarei. Fui levado às pressas para uma cirurgia de emergência. Quão mais sério poderia ser? Ela acenou com a mão como se eu estivesse exagerando. Querido, já havíamos prometido ao Damien que estaríamos lá no aniversário dele. Você sabe o quanto isso era importante para ele. Não queríamos que se sentisse abandonado no seu grande dia. A palavra abandonado fez minha mandíbula se apertar. Eu queria rir, mas a dor no estômago não deixou. Então, vocês me abandonaram mesmo? Ela franziu a testa, apoiando as frutas no balcão como quem queria mudar de assunto. Você está sendo duro. Sempre fizemos o nosso melhor por você. Mas o Damian, ele precisa da gente. Você sabe o quanto ele é frágil. Você é forte. Consegue lidar sozinho. Forte. Aquela palavra sempre foi a desculpa deles. Quando minha irmã precisava de ajuda para a mensalidade da escola, eles se esforçavam, dizendo que ela era delicada. Quando Damian bateu o carro no ano passado, todos se mobilizaram, dizendo que ele estava passando por um momento difícil. Mas eu sempre fui forte, o que na verdade significava: não precisamos nos esforçar. Não disse muito depois disso. Apenas assenti, deixei ela falar sobre a importância da união familiar e depois a vi sair como se nada tivesse acontecido. Alguns dias depois, as ligações começaram de novo. Dessa vez, era meu pai. O tom dele era menos apologético, mais autoritário. Adrien, você precisa parar de fazer disso um grande problema. Todo mundo está chateado porque você está ignorando eles. Especialmente o Damien, ele acha que você está guardando rancor por nada. Ele disse que tentou te ligar na noite da cirurgia, mas você não atendeu. Apertei o celular com força.
Eu estava sob anestesia, pai. Ele riu, como se eu tivesse feito uma piada. Mesmo assim, você poderia ter mandado uma mensagem antes de entrar só para avisar que era questão de vida ou morte. Caso contrário, como íamos saber? Foi nesse momento que percebi, isso não era culpa. Era controle de danos. Eles não estavam arrependidos por terem perdido minha cirurgia. Estavam arrependidos porque eu não estava colaborando com a história que queriam contar. O próximo encontro de família deixou isso ainda mais claro. Insistiram que eu fosse, dizendo que isso curaria a divisão. Contra meu melhor julgamento, aceitei. Queria ver se talvez, só talvez, eles reconheceriam o que aconteceu. Mas no segundo em que entrei, Damian estava no centro, se gabando de como todos se reuniram para o aniversário dele. Melhor noite da minha vida, disse ele, batendo no ombro do meu pai. Família sempre me apoia. Fiquei em silêncio enquanto minha mãe me entregava um prato como se eu fosse um convidado, e não o filho dela. Ninguém perguntou sobre minha recuperação. Ninguém mencionou o hospital. Em vez disso, minha tia se inclinou e sussurrou. Não faça bico, Adrien. Foi apenas um problema de timing. A festa do Damien estava planejada há meses. Engoli cada palavra amarga que queria dizer e fiquei ali, assentindo educadamente, como se eu não tivesse quase morrido sozinho enquanto eles comiam bolo. Mas por dentro, algo estava mudando. A raiva que começou naquela cama de hospital estava se transformando em outra coisa, uma determinação, uma clareza fria. Porque se eles não conseguiam ver o que fizeram, se realmente achavam que eu ia simplesmente esquecer, então eles não faziam ideia de quem eu realmente era. E cedo ou tarde, iriam descobrir. 2 semanas depois daquele encontro de família, pensei que talvez, só talvez, pudesse começar a colocar alguma distância entre mim e toda aquela situação. Meus pontos estavam cicatrizando. Eu conseguia andar sem tanto esforço e finalmente estava de volta ao trabalho, meio período. Achei que se mantivesse a cabeça baixa e focasse em mim, a tempestade passaria. Mas então veio a traição que deixou tudo cristalino, não havia como seguir em frente. Não com eles. Começou numa quarta-feira à noite. Eu acabara de chegar em casa do trabalho, ainda de uniforme, quando meu celular vibrou com uma notificação. Não era uma ligação nem uma mensagem. Era um alerta bancário, atividade incomum detectada. Meu estômago caiu. Abri o app, de fato, mais de $4.000 haviam sido retirados em um único dia, passagens de avião, reservas de hotel, restaurantes de luxo, tudo em nome do Damian. A princípio, pensei que fosse fraude. Quer dizer, ninguém em sã consciência usaria meu cartão sem pedir, certo? Mas então lembrei que minha mãe ainda tinha meu cartão reserva, aquele que eu dei a ela anos atrás quando me mudei, em caso de emergência. Eu nunca tinha pedido de volta, achando que ela jamais o usaria sem me avisar. Meu peito se apertou enquanto a realidade se instalava, eles haviam acessado minha conta sem permissão enquanto eu ainda estava me recuperando. Liguei para minha mãe imediatamente. Ela atendeu na segunda chamada, com a voz casual, como se nada estivesse errado. Ah, que bom! Finalmente você nos liga de volta. Já estava achando que tinha nos cortado completamente. Por que o Damian está usando meu cartão? Perguntei, com a voz fria. Houve uma pausa, e então uma risada de desprezo. Ah, Adrien, não faça tanto drama. O Damian teve uma oportunidade de viajar com alguns amigos e a conta dele estava estourada. Achamos que você não se importaria em ajudar a família. Sempre foi tão independente. Apertei o celular com força. Ajudar? $4.000 não é ajudar. Vocês roubaram de mim. Ela ofegou como se eu a tivesse insultado. Não fale assim. Íamos te contar eventualmente. Você ganha o suficiente para ajudar, e o Damian realmente precisava disso. É a última chance dele de fazer esse tipo de viagem antes de se estabelecer. Você não o entenderia. Minha garganta secou. Eu estava no hospital há uma semana, sozinho, e vocês acharam normal esvaziar minha conta para o Damian poder festejar. A voz dela se endureceu. Aquele tom afiado que eu lembrava da infância, quando ela queria que eu me sentisse envergonhado. Adrien, não distorça as coisas.
Você deveria se sentir grato por confiarmos em você o suficiente para contribuir quando a família precisa. O Damian sempre esteve lá por nós. Está na hora de você aprender a fazer o mesmo. Desliguei antes que pudesse dizer algo de que me arrependesse. Meu coração batia tão forte que doía. Mas a traição não parou por aí. Naquele fim de semana, recebi outra notificação. Meu pai havia transferido dinheiro da conta conjunta de emergência que havíamos criado anos atrás, caso algo acontecesse com eles. Ele e minha mãe haviam prometido nunca mexer sem me consultar. E, ainda assim, metade havia desaparecido. Quando o confrontei, ele minimizou, usando a mesma frase: família em primeiro lugar. Você é forte o suficiente para reconstruir. Não era apenas o dinheiro. Era o princípio. Eles me deixaram enfrentar a cirurgia sozinho e depois me trataram como uma carteira ambulante, como se minha sobrevivência não tivesse valor, exceto pelo que eu podia fornecer para o conforto do Damian. O estopim final veio no jantar de domingo. Eu não tinha planejado ir, mas minha irmã mandou uma mensagem: já passou da hora de parar de fazer bico. Contra meu melhor julgamento, fui, dizendo a mim mesmo que finalmente teria respostas cara a cara. A mesa estava cheia de conversas barulhentas quando entrei. Damian estava na cabeceira, sorrindo enquanto rolava fotos da viagem, fotos que meu dinheiro havia pago. Ele agitava o celular, mostrando refeições caras, iate, amigos rindo. Cara, essa foi a melhor semana da minha vida. Não teria conseguido sem a família. Ele olhou diretamente para mim ao dizer isso. Todos aplaudiram e vibraram como se ele tivesse conquistado algo incrível. Minha mãe ainda acrescentou: viu, Adrien, é isso que significa sacrifício familiar. Todos ajudamos uns aos outros. Fitei-os com o garfo congelado na mão. Nenhuma palavra sobre minha cirurgia. Nenhuma palavra sobre o fato de terem roubado de mim. Apenas aplausos para Damian, que transformou meu dinheiro em sua vitória pessoal. Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou. Não era mais só raiva. Era clareza. Eles não iam mudar. Tinham escolhido seu garoto de ouro, e eu não passava de um pensamento conveniente, alguém a ser usado quando lhes conviesse. Sorri de forma contida durante o jantar, assentindo às palavras vazias deles. Mas por dentro, fiz uma promessa a mim mesmo: se eles achavam que eu continuaria desempenhando esse papel forte, o descartável, estavam prestes a se surpreender. E foi naquela noite que comecei a planejar silenciosamente. Depois daquele jantar, saí da casa dos meus pais com um vazio no peito. Lembro do som das risadas deles ecoando atrás de mim ao fechar a porta. Um som que antes parecia reconfortante, mas agora parecia facas pressionadas contra minhas costelas. Era o som de uma família unida, mas não comigo, e sim contra mim. A viagem de Uber de volta ao meu apartamento foi silenciosa, exceto pelo zumbido do motor. Eu olhava pela janela as luzes borradas da rua, meu reflexo fraco no vidro. Mal me reconhecia. Meu corpo ainda doía a cada movimento rápido, e minhas finanças, já apertadas pelos custos médicos, haviam sido devastadas pela própria família. Pior que a dor física ou o dinheiro era a solidão. Sempre acreditei, lá no fundo, que mesmo que não me entendessem, meus pais me amavam. Essa crença era o último fio que me prendia a eles e finalmente se rompeu. As semanas que se seguiram foram algumas das mais difíceis da minha vida. Meu corpo se recuperava devagar, mas emocionalmente eu desmoronava. No trabalho, mantinha a cabeça baixa, forçando um sorriso para os clientes enquanto meu interior gritava. Em casa, deitado à noite, encarando o teto, revivia cada traição, a risada do meu pai ao telefone quando confrontei sobre o dinheiro, o sorriso presunçoso do Damian ao se gabar da viagem, o tom ríspido da minha mãe quando me repreendia por ser ingrato. Percebi que não havia sido apenas abandonado durante a cirurgia. Eles me abandonaram muito antes, eu é que não queria ver. As contas começaram a se acumular mais rápido do que eu conseguia acompanhar. Minhas economias, construídas ao longo de anos, foram esgotadas. Quando as faturas do cartão chegaram, senti náuseas. As despesas não eram minhas, mas legalmente a dívida era. Contatei o banco, expliquei o ocorrido, até abri uma reclamação por fraude, mas a investigação era lenta, e, enquanto isso, os cobradores queriam seu dinheiro. Tive que pegar turnos extras só para me manter à tona.
Tudo isso enquanto meu corpo gritava comigo por estar me esforçando demais, tão cedo após a cirurgia. Houve uma noite que se destacou em particular. Eu estava sentado no chão do meu apartamento, porque ainda não podia pagar um sofá decente. A maior parte das minhas economias havia ido para tentar construir um futuro, passo a passo. Comia miojo instantâneo, com os pontos doloridos, quando meu celular vibrou. Era o Damian. Uma foto dele na frente de um cassino, segurando uma pilha de fichas, com a legenda, vivendo o sonho. Meu dinheiro, meus sacrifícios, o sonho dele. Não respondi. Apenas deixei o celular de lado e encarei o miojo até que esfriasse. Aquele foi meu ponto mais baixo. A percepção de que, não importava quanto eu desse, eles continuariam tirando até não restar mais nada. E ainda assim, naquele abismo de desespero, algo pequeno começou a brotar. Uma semente de determinação. Se eles achavam que eu era fraco, se achavam que eu era forte demais para precisar de ajuda, mas não forte o suficiente para reagir, estavam enganados. Comecei a pensar nos detalhes. Eles nunca prestavam atenção à chave reserva. Minha mãe ainda tinha acesso às contas. Meu pai achava que eu não sabia dos pequenos segredos que o Damian se gabava quando bebia demais. Comecei a anotar tudo, montando padrões, guardando recibos, no sentido literal e figurado. Eu ainda não sabia exatamente o que faria, mas sabia uma coisa com certeza: eu não seria mais o bode expiatório deles, sua carteira ou filho esquecido. Eu iria esperar o momento certo, reunir minhas forças e, quando chegasse a hora, faria com que eles me vissem não como o forte em quem poderiam se apoiar, mas como alguém que nunca deveriam ter subestimado. Então, sorri através da dor, assenti aos textos carregados de culpa deles e desempenhei o papel que esperavam. Mas por dentro, no silêncio, eu já estava me afastando deles, passo a passo. A mudança não aconteceu da noite para o dia. No início, foi pequena, quase invisível. Comecei recuperando o que era meu. Liguei para o banco novamente, desta vez me recusando a ceder diante das respostas ensaiadas sobre prazos de processamento. Pedi para falar com os supervisores, registrei reclamações e enviei toda a documentação que tinha. Mantive um fichário cheio de provas, extratos, prints das postagens do Damian, registros dos saques. Aprendi rapidamente que a persistência era um tipo próprio de arma. Pela primeira vez em semanas, senti um fio de controle sobre minha vida. No trabalho, as coisas também começaram a mudar. Meu gerente percebeu como eu lidava com os turnos extras sem reclamar, mesmo quando estava claramente cansado. Em vez de pena, ela me ofereceu a oportunidade de treinamento para um cargo de supervisão. O aumento não era enorme, mas foi suficiente para me lembrar que eu não precisava depender de ninguém. Cada salário que ia diretamente para reparar os danos era como colocar mais uma pedra na fundação da minha independência. Aos poucos, o buraco financeiro começou a se fechar. Cortei tudo o que era desnecessário, vivi de forma simples e investi cada dólar extra na reconstrução. Foi exaustivo, mas também libertador. Percebi que quanto menos eu precisasse da minha família, menos poder eles teriam sobre mim. Cada vez que via o saldo da minha conta crescer, sentia uma força que eles jamais poderiam tirar. E além do dinheiro, algo mais profundo estava mudando. Meu celular vibrava com ligações e mensagens carregadas de culpa, mas eu parei de responder. O silêncio me deu espaço para respirar. E nesse silêncio, redescobri partes de mim que não prestava atenção há anos. Comecei a correr de manhã, distâncias curtas no início, depois mais longas. À medida que meu corpo se recuperava, li livros que sempre deixava de lado. Entrei em um pequeno grupo local de jovens profissionais, algo que antes eu teria medo de tentar, e me vi cercado por pessoas que realmente ouviam quando eu falava. Quanto mais investi em mim mesmo, mais a ausência deles deixou de doer e começou a se sentir como alívio. Eu não precisava mais me preparar para suas manipulações, seu favoritismo ou as comparações intermináveis com o Damian. Eu não era mais o forte. Eu estava simplesmente sendo eu mesmo, e isso já era suficiente. Então surgiu uma oportunidade que mudou tudo. Um colega me apresentou a alguém que estava começando um novo negócio e precisava de alguém organizado, persistente e atento aos detalhes para ajudar a gerenciar as operações. Hesitei no início. Eu ainda estava me recuperando das dívidas. Mas algo dentro de mim disse para dar o salto. Eu fui. O trabalho era duro, daquele que te deixa exausto, mas satisfeito.
Pela primeira vez, meus esforços não eram ofuscados pelas necessidades de outra pessoa ou desvalorizados como se fossem óbvios. Eu era reconhecido, valorizado. Em 6 meses, o empreendimento já estava dando lucro, e eu tinha participação em algo com potencial real. Meu nome constava nos papéis, minhas contribuições eram reconhecidas, e a estabilidade financeira que eu havia perdido estava retornando mais rápido do que eu ousara esperar. Enquanto isso, minha família ainda pensava que eu mal estava conseguindo me manter. Nas poucas vezes em que os encontrava, faziam comentários sarcásticos sobre eu trabalhar demais ou viver de forma simples. Damian, especialmente, sorria com desdém e dizia coisas como: "Nem todo mundo nasceu para a vida grande, né, primo?" Eu apenas sorria, assentia e o deixava acreditar nisso. Quanto menos eles soubessem, mais poder eu tinha. No final daquele ano, eu estava mais forte financeiramente, emocionalmente e mentalmente do que jamais estivera. Tinha construído uma vida sem eles, tijolo por tijolo. E a cada passo à frente, sentia o peso da traição deles diminuindo. Mas aqui está o ponto: só porque eu estava seguindo em frente, não significava que havia esquecido. Não, a raiva que queimou em mim naquela noite do jantar nunca se apagou. Ela simplesmente se transformou de dor crua em algo mais afiado, constante, paciente. E quando o momento chegasse e eu sabia que chegaria, eu estaria pronto. Era quase estranho como as peças começaram a se encaixar naturalmente. Como se o destino estivesse me empurrando para algo que eu nunca havia ousado imaginar. 1 ano após minha cirurgia, minha vida não tinha nada a ver com os meses vazios e desesperados que se seguiram à minha alta. Eu prosperava, ainda modesto para a maioria, mas para mim era como sair de um buraco e finalmente pisar em solo firme. E foi aí que a informação, a vantagem que eu nem estava procurando, começou a se revelar. Começou com Damian, claro. Ele sempre foi o barulhento, o exibido, se gabando de negócios que supostamente tinha em andamento, dinheiro que não tinha, mulheres que achava que o adoravam. No encontro de conhecidos em comum, alguém do colégio que eu não via há anos, o nome do Damian surgiu. Aparentemente, ele estava se gabando de um investimento em uma startup, prometendo retornos absurdos para quem comprasse participação. Meu conhecido revirou os olhos e murmurou: "É basicamente um esquema de pirâmide. Metade dos caras que deram dinheiro já estão fazendo perguntas." Não reagi, apenas escutei, assentindo casualmente. Mas por dentro, minha mente corria. Se Damian estava enganando pessoas, não era mais apenas arrogância. Era perigoso. E se tudo desmoronasse, o que aconteceria? O apoio cego da minha família a ele se tornaria sua maior vulnerabilidade. A segunda peça de vantagem veio do meu pai. Numa noite, enquanto organizava meus documentos, agora que cuidava melhor das finanças, encontrei papéis da conta do fundo de emergência que ele havia saqueado. Entre as letras miúdas, notei um detalhe que não havia percebido antes: meu nome não estava apenas na conta. Eu tinha plenos direitos legais para revisar, sacar e auditar tudo. Ao analisar os extratos, percebi padrões. Dinheiro se movia, era sacado em quantias estranhas, às vezes depositado em algo que parecia ser os empreendimentos pessoais dos meus pais. Naquela noite, compreendi algo crucial: eles não eram apenas descuidados com a minha confiança. Eram descuidados com o próprio rastro de papel. Se eu quisesse, poderia mapear exatamente para onde cada dólar havia ido. E, mais importante, a última peça surgiu, curiosamente, da minha mãe. Ela ligou uma tarde, uma ligação que quase ignorei por hábito. Mas a curiosidade falou mais alto, e atendi. "Adrien, querido, você deveria ir à reunião este ano. Todos estarão lá. Damian, especialmente. Ele quer compartilhar seu sucesso com a família. Você não ia querer perder, ia?" Perguntei por que ela estava tão insistente, e então ela deixou escapar. "É importante que as pessoas nos vejam unidos. Há rumores. Alguns não entendem os negócios do Damian e não queremos que ninguém pense mal da nossa família." Lá estava, não era medo de mim, nem do que haviam feito, mas do que os outros pensariam, da reputação. Por anos, eu fui o descartável, o bode expiatório. Mas agora, sem perceber, eles me davam a maior vantagem que eu poderia desejar: o desespero de manter a imagem de perfeição. Desliguei a ligação com uma calma que não sentia há meses. Meu corpo não doía mais da cirurgia.
Minhas finanças estavam estáveis. Minha posição no novo empreendimento crescia a cada dia. E agora eu tinha 3 verdades inegáveis: a fraude de Damian, o rastro financeiro descuidado do meu pai e a obsessão da minha mãe com aparências. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais claro ficava: eles haviam construído suas vidas sobre uma base de favoritismo, manipulação e mentiras. E tudo o que seria necessário era o empurrão certo, no momento certo, para fazer tudo desmoronar. E eu silencioso, esquecido, subestimado estava na posição perfeita para dar esse empurrão. Na noite da reunião familiar, cheguei um pouco mais tarde do que o habitual. Não tarde demais para parecer desrespeitoso, mas o suficiente para garantir que todos os olhares se voltassem quando eu atravessasse as portas. O evento acontecia em um salão de festas alugado, com o piso polido refletindo os lustres dourados e um pequeno palco à frente, onde os discursos já tinham começado. Minha mãe havia insistido para que a reunião deste ano fosse especial. Eu sabia por quê. Ela queria enterrar os sussurros e as dúvidas que circulavam pela família sobre os negócios do Damian. No momento em que entrei, avistei Damian. Ele estava no centro da multidão, com um copo em uma mão e o outro braço apoiado no ombro do meu pai. Seu terno parecia caro demais para alguém que sempre viveu da bondade ou da estupidez alheia. Ele sorria amplamente, dentes brilhando sob as luzes, vangloriando-se do crescimento do seu empreendimento. E com a família sempre a seu lado, disse, erguendo o copo: "O sucesso é inevitável." A plateia aplaudiu. Meus pais transbordavam orgulho. Minha irmã revirou os olhos, mas até ela sorriu, como se tivesse orgulho de estar ligada a ele. Fiquei parado na parte de trás por um momento, deixando a cena se assentar no meu peito. As mesmas pessoas que me deixaram sozinho em um leito de hospital agora aplaudiam um homem que roubara de mim e de outros. Convencido de que ele era a joia da coroa da família, não me apressei. A vingança, afinal, é mais doce quando saboreada. Esperei até depois do jantar, quando a sala estava cheia de conversas, antes de me aproximar da minha mãe. Ela parecia surpresa ao me ver, mas rapidamente disfarçou com um sorriso. "Adrien, querido, que bom que você veio. Veja, estamos todos juntos de novo. Não é maravilhoso?" "Maravilhoso?" Repeti suavemente, desviando o olhar para Damian. "Posso dizer algumas palavras?" O rosto dela se contraiu. "Oh, talvez depois, querido." Damian preparou algo. Mas eu já caminhava em direção ao palco. As conversas silenciaram à medida que subi os degraus. O sorriso arrogante de Damian vacilou pela primeira vez, a suspeita cintilando em seus olhos. Peguei o microfone, deixando o silêncio se prolongar apenas o suficiente para fazer as pessoas se remexerem nas cadeiras. "Não vou tomar muito do tempo de vocês", comecei, voz firme. "Só queria agradecer a todos por estarem aqui esta noite. Reuniões familiares são importantes. Elas nos lembram em quem podemos confiar quando a vida toma rumos inesperados." Alguns acenos educados. Minha mãe apertou as mãos com força. "Alguns de vocês devem saber", continuei, "que, não faz muito tempo, precisei passar por uma cirurgia de emergência. Foi uma situação de risco de vida. E, enquanto eu estava deitado no hospital me recuperando, esta família", pausei, percorrendo o olhar pela sala, "escolheu celebrar o aniversário do Damian em vez de me ver. Nenhum deles veio me visitar." Um arrepio percorreu a plateia. Vi minha tia se enrijecer e minha avó franzir a testa. O sorriso da minha mãe congelou no rosto. "Mas esse não é o ponto", disse rapidamente, levantando a mão antes que alguém pudesse interromper. "O ponto é que, às vezes, aqueles de quem você espera apoio não estão lá. E, às vezes, aqueles de quem você menos espera são os que veem a verdade. Como as pessoas com quem Damian andou fazendo negócios." A sala se inquietou. Os olhos de Damian se estreitaram. Adrien não murmurou, mas o microfone captou. Sorri. Calmo. Paciente. "Vejam, eu tenho mantido registros." E enquanto minha família estava ocupada demais aplaudindo o suposto sucesso de Damian, eu descobri de onde veio parte desse dinheiro. Transferências bancárias, saques de contas que não eram dele, até meu próprio cartão usado sem permissão. E há também os investidores, pessoas desta própria comunidade que confiaram suas economias a Damian, apenas para serem enganadas. Murmúrios e suspiros percorreram a sala.
Meu pai avançou, o rosto vermelho. Chega, Adrien. Este não é o lugar. Pelo contrário, disse eu, com a voz firme, porém calma. Este é exatamente o lugar. Porque esta família se orgulha das aparências, de fingir que somos unidos. Mas união construída sobre fraude e favoritismo não é família. É um golpe. A sala explodiu em cochichos. A máscara de Damian ruiu, o sorriso desapareceu, substituído por um rosnado. Você acha que pode me arruinar com suas pequenas histórias? Retirei a pasta que havia trazido, cheia de extratos impressos, capturas de tela e documentos. Coloquei-a sobre a mesa à minha frente. Não são histórias. É prova suficiente para acabar com o seu esquema antes que destrua mais alguém. E não se preocupem, já fiz cópias. Isso não vai desaparecer. Minha mãe avançou, a voz trêmula. Adrien, por favor, não faça isso aqui. Podemos conversar em particular. Mas os cochichos já haviam se transformado em vozes, acusações sendo lançadas contra Damian. Um dos homens à mesa se levantou, pálido. Você me disse que meu dinheiro estava seguro. Eu te dei tudo. Outro gritou. Isso é verdade? A sala mergulhou no caos. Desci do palco, o coração disparado, mas com o rosto sereno. Minha mãe estendeu a mão enquanto eu passava, mas me afastei. Pela primeira vez na vida, eu não era o ignorado. Todos me viam agora, não como o filho descartável, mas como aquele que destruiu a ilusão deles. Enquanto Damian se debatia na tempestade que ele mesmo havia criado, caminhei calmamente para a saída, o barulho da indignação deles ficando para trás. Mas aquilo era apenas o começo. Porque vingança não é apenas expor a verdade. É fazer com que sintam o peso do que fizeram todos os dias depois. As consequências se desenrolaram mais rápido do que eu poderia imaginar. Dentro de uma semana após a reunião, todo o esquema de Damian desmoronou. Os investidores que eu havia contatado discretamente antes, vizinhos, primos, até um amigo da família que havia investido suas economias na startup, apresentaram denúncias formais. No fim do mês, as autoridades já estavam envolvidas. Damian foi arrastado para audiências, se contorcendo sob perguntas das quais não podia se livrar com palavras. Seu sorriso, aquele escudo constante de arrogância, havia sumido. Em seu lugar estava um homem pálido, desesperado, tentando salvar o que restava de um império em ruínas. Meu pai, outrora tão orgulhoso de Damian, tentou protegê-lo no começo. Insistia com quem quisesse ouvir que Damian havia sido mal interpretado, que eu havia distorcido a verdade. Mas então os investigadores encontraram rastros da própria participação do meu pai. Dinheiro do fundo de emergência havia sido transferido para os empreendimentos de Damian. A trilha de documentos era inegável. De repente, meu pai não era mais o patriarca severo, mas um homem encurralado pela própria negligência. Sua reputação na comunidade, antes sólida e respeitada, começou a se fragmentar. Minha mãe, talvez a figura mais trágica de toda a história, agarrou-se à negação. Ligava para mim nos dias seguintes, a voz trêmula, implorando que eu voltasse atrás, como se a verdade fosse algo que eu pudesse apagar com um simples pedido de desculpas. Você nos humilhou, Adrien sussurrou uma vez, com a voz rouca. Você sabe o que as pessoas estão dizendo sobre nossa família? Eu queria dizer a ela o que havia gritado dentro daquela cama de hospital, sozinho, um ano atrás, onde vocês estavam quando eu precisava de vocês? Mas não disse. Apenas respondi. Agora você sabe como é a sensação. A notícia se espalhou além da família. O nome de Damian tornou-se veneno em nossa cidade. Os mesmos parentes que antes o elogiavam agora o evitavam completamente. Amigos que haviam brindado a ele em seu aniversário não atendiam suas ligações. Ele havia perdido tudo, seus investidores, sua reputação, até o vazio senso de superioridade em que havia construído sua vida. Quanto aos meus pais, seu círculo social encolheu da noite para o dia. Convites secaram. As pessoas cochichavam sobre a família Andorada em que havia encoberto uma fraude. Pela primeira vez, eles não podiam se esconder atrás das aparências. E toda vez que me olhavam, viam aquele que havia puxado o pano. E eu, minha vida seguiu em frente. O empreendimento em que investi continuava a crescer de forma constante e segura.
Eu não vivia mais com medo da próxima traição ou do próximo golpe em minha conta bancária. Meus dias estavam cheios. Trabalho que eu valorizava, amigos que me valorizavam. Uma paz que eu não acreditava ser possível. A última vez que vi Damian foi no tribunal. Ele me avistou do outro lado da sala. Olhos avermelhados, rosto abatido. Por um momento, olhou para mim do jeito que costumava, como se eu fosse o primo mais fraco, aquele a ser ridicularizado. Mas então seu olhar desviou para a pasta em minhas mãos. Os registros, as provas que haviam desmantelado seu império, e ele abaixou os olhos. Não conseguiu me encarar. Foi nesse momento que soube, estava acabado. Porque vingança não é barulhenta. Não é grito ou luta. Às vezes, é simplesmente permanecer firme quando aqueles que te feriram são derrubados por suas próprias escolhas. Às vezes, é se afastar de cabeça erguida, sabendo que as pessoas que antes te subestimaram nunca esquecerão o que você fez. E enquanto eu saía daquele tribunal para o ar fresco, finalmente senti o peso se levantar. Eles me haviam deixado enfrentar a morte sozinho, mas eu voltara mais forte do que poderiam imaginar. Queriam me tornar invisível. Em vez disso, me tornei inesquecível.